Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe ainda quando você vai ver nosso vídeo, ouvir nosso áudio, mas já estamos saudando vocês em qualquer momento. Nós somos do Pode Avisar, um podcast voltado ao mundo dos negócios, ao mundo dos imóveis, sempre repleto de muitas oportunidades, novidades, tendências, trazendo pessoas de alta relevância desse mercado. Pode avisar, pode avisar, pode avisar, pode avisar. Pode avisar, avisa. Eu sou Dimitri Brito e aqui ao meu lado tem o meu sócio Jefferson Germano. Olá, tudo bem? E para o programa de estreia, a gente tem a honra de trazer um ícone do mercado imobiliário. José Azevedo Filho, presidente da Elo e uma das grandes referências que a gente tem no segmento. Azevedo, conta pra gente um pouco da sua trajetória empresarial. Bom, com 16 anos, eu apaixonado por tecnologia, apaixonado pelos filmes que envolviam alguma coisa de tecnologia, resolvi fazer análise de sistemas e fui fazer nessa área de tecnologia. Mas caí de primeira para poder desenvolver sistemas dentro da área imobiliária. E aí acabou que fez a inversão. Apaixonei, foi pela área imobiliária e desde 16 anos acabei militando nessa área, cuidando muito da parte do crédito imobiliário, do antigo Banco Econômico. E aí comecei de alguma forma gostando muito de tudo aquilo que eu estava vendo e foi acontecendo, as coisas foram indo junto comigo e acabei indo para a OAS, onde acabei desenvolvendo um caminho extremamente interessante, porque era desenvolvimento de uma nova empresa da OAS, então parti desde o problema do início das coisas todas, que era voltado para programas habitacionais. Então voltado, como a gente chamava na época, para a habitação popular. E aí foi a 6C Programas Habitacionais, onde acabei gostando muito pelo esse lado de você atender principalmente um segmento menos favorecido, um segmento de pessoas que estavam apostando muito do que elas tinham e que não tinham para poder adquirir a sua unidade. Então isso foi na época cooperativas habitacionais, onde a gente acabou fazendo muita coisa, só que em determinado momento aquilo deixou de ser interessante para a OAS. Ela ganhou um gigantismo muito grande enquanto companhia e entendeu que aquilo deveria ser um segundo momento para ela. Mas para mim, que estava lá dentro, virou negócio super gostoso, eu digo, opa, espera aí, pode estar surgindo ali uma oportunidade. E sugeri na época, meu chefe, dizendo o seguinte, olha, você não quer, mas eu quero. Eu saio da empresa, você me entrega parte desses negócios? Maravilha, cara. Isso com 18 anos, 19 anos? Eu tinha 20, 21. Olha, que maravilha, 20 e 21. E aí ele disse sim, eu entrego. Eu comecei de alguma forma, ainda sob a labuta do guarda-chuva OASiano, digamos assim, até que em determinado momento resolvi partir mesmo para poder fazer o negócio. Achei que era interessante e chamei meu diretor, né, e um colega que a gente tinha de Brasília, Clei Andrade, que foi junto comigo, ele, Jorge Diniz, e aí a gente montou, na época, a Elo 3, que era um órgão assessor de cooperativas habitacionais. Mais ou menos reduzindo, a gente era o incorporador, a gente era o vendedor, que naquela época não envolvia pela parte do programa corretagem, e ao mesmo tempo a gente contratava a construtora. Você vai contratar. Você já era multitarefa há muito tempo, antes desse termo começar a ser usado. Nessa época, né? Exatamente. Já empreendedor desde cedo, né? A gente não sabia que era, mas a gente estava sendo. E aí foram as coincidências da vida, né? Ou seja, a gente acabou partindo para isso surgiu logo de imediato a ideia de começar um projeto da Caixa Econômica Federal para poder pegar e fazer o hoje, digamos assim, Minha Casa Minha Vida, mas era um programa ainda muito inicial, que era montagem da ficha de caracterização das pessoas, gerar crédito score, um mundo de coisa. E a gente como cobaia, e eu sempre me colocava como cobaia. Testando, né? Testando E executando. Você não trabalha na Caixa. Eu digo, não, vou trabalhar para a Caixa, mas não na Caixa. E acabei fazendo isso. E graças a Deus a coisa foi prosperando, a gente foi caminhando muito bem com isso, a gente pegou 13 estados para poder chegar a fazer ser órgão assessor dessas cooperativas, conseguimos o credenciamento na Caixa e avançamos nisso. Até que em um determinado momento o governo, acaba o programa. No que acabou o programa, ficamos assim, o que é que a gente faz, né? Mas aí automaticamente o governo veio com um novo programa chamado Plano de Arrendamento Residencial, o PAR,
E nesse momento a gente também se credenciou e começamos a fazer todo esse processo, também voltado ainda para a habitação popular, que era fazer todo o processo de arrendamento das unidades que a Caixa contratava para fazer e atender essas demandas. Então era um produto Caixa, que a propriedade era da Caixa e que chamava o mercado imobiliário construtor apenas como um prestador de serviço de construir. De execução. Execução da obra, né? Exato. E quem gerenciava isso? A Elo 3. A Elo. Então, quem ficava gerenciando era a gente, a Elo 3, e fazia o papel não só de gerente, como de síndico. E doutor Edmir, doutor Geraldo. Rapaz, várias vezes eu rodei esses bairros todos populares daqui de Salvador e o pessoal pensava em mim, acordava pensando em mim. Tomei cartão de vermelho, de varela, várias vezes nesse sentido. Então foi uma coisa extremamente, um aprendizado bastante interessante, muito bastante grande. próspero. Você lidava com a comunidade, os anseios dessa sociedade, porque tinha um lado social muito forte. E isso gerou não tinha intermediário, né? A demanda era direta, o contato era direto. Direta. Né? Inclusive, não tinha essa questão de escolha de unidade, como a gente tem hoje, não era Sim. um sorteio que a gente tinha que produzir. Você imagina. Era um acontecimento. Imagina Sorteio que era um acontecimento. Parava para tudo, lá né? de mim, parava todo mundo. A gente fazia em eventos, lugares grandes, para poder fazer esse sorteio. Imagine que você estava pagando a sua unidade e daqui a pouco você chegava sorteado era a unidade outro. que era térreo. Nossa, era uma confusão dos infernos para a gente poder fazer essa alteração. Até que a gente fez isso durante um bom período de tempo no plano de arrendamento residencial. Foi quando eu percebi, e aí um pouquinho dessa veia, que estava começando a haver um movimento, está começando as incorporadoras a pensar em abertura de capital. Sim. E nesse processo de abertura de capital, eu, curioso, comecei a ler... Isso aí já em 2009... 2006, 2007. Certo, Que a primeira abertura de capital foi Rossi, Gafisa e Cirela, foi em 2007. Certo. Então, em 2006, eles começaram a fazer, o pessoal fazer a questão do roadshow, montagem do report, que eles apresentavam, né, ao mercado financeiro para poder definir o que é que ia fazer. E na curiosidade, eu percebi que os reports todos definiam que eles iam ter que apostar também na baixa renda. Evidentemente, para poder gerar, né, tem que ter um portfólio completo. Volume. Né? Exatamente. Então, nisso que eles acabaram se propondo a fazer isso, eu identifiquei que existia um nicho. O mercado imobiliário de venda era um mercado extremamente, que a gente chama de momento rural, de mamana caducando, né? Ou seja, de A a Z, o pessoal queria atender tudo e não tinha ninguém, nenhuma empresa nichada. Já existia a minha querida aprendizado que eu tive demais, Josinha Pacheco, ponto 4. Então, existia essa turma muito forte nesse sentido, mas não tinha ninguém nichado. Sim. Então eu resolvi, naquele momento, em função do report, criar a Elo 3, venda voltada para nicho de produto econômico. Por quê? Porque naquela época, vocês vão lembrar bem, que existia um negócio chamado autofinanciamento imobiliário, que era o famoso Plano 100, que aqui fez tanta coisa, etc. E aí naquela época que a gente tinha um processo onde não envolvia financiamento. O financiamento é uma caixa extremamente desagradável para o processo de venda e para o incorporador também. E aí a gente voltava com isso, trazendo de volta a caixa para poder fazer financiamento imobiliário e tudo mais. E aí foi que, de alguma forma, a gente bateu o pé firme de que a gente ia fazer isso. Meus sócios, para vocês terem ideia, não quiseram. Eu brinco muito com eles, dizendo que eles estavam com o burro na sombra, né? Eu ainda tinha que fazer minha vida. Você ainda tem que se E aí saí para poder fazer, eu digo, vocês ficam e eu vou. Naquele momento, deixou de existir a Elo 3 e passou a ser a Elo Imóveis, propriamente dito comigo, e aí eu parti para fazer realmente nichar, criar corretores que tendessem a vender financiamento imobiliário fortemente nesse propósito. A coisa acabou funcionando, Deus ajudou, que a gente estava certo naquele momento e todas essas empresas vieram para cá. Tecnisa, Cirela, MRV, Tenda, Rossi, Gafisa, todo mundo veio. Chegavam aqui e diziam, quem é que vende o grande play? Não tinha. Então só acabava batendo com a gente e a gente realmente foi, de alguma forma, fazendo as entregas que naquela época estava demandando. A Elo foi tomando um corpo, a gente foi crescendo bastante nesse sentido, mas isso era mercado primário. Sim. E a gente conhece bem um pouco em cima disso que o mercado imobiliário é um mercado extremamente sazonal. Ele passa por momentos, são as variáveis, digamos assim, controláveis. Se a gente fizer uma análise de macroambiente, né?
onde você, de alguma forma, percebe que, diante daqueles aspectos, algumas coisas não estavam batendo. A gente tem que se preparar. O mercado primário, ele, por conta dessas incorporadoras, ele acabou se profissionalizando muito. Sim. Ou seja, o mercado da unidade na planta, para que o nosso ouvinte, o nosso telespectador possa estar entendendo, né, que o mercado primário é aquele imóvel na planta. Mas o mercado secundário não. O mercado secundário, as imobiliárias eram extremamente ainda amadoras, no bom sentido, faziam seu papel, mas pouco profissionalizadas, muito familiares, muita coisa assim. E aí eu entendi que, com o recurso adquirido com a Elo, eu tenho que buscar alguma coisa que seja interessante. E aí que eu vi na Veja um balãozinho lá dizendo: a Remax está chegando no Brasil. Nossa, eu já tinha visto a Remax em viagens do lado de fora. Sim. Mandei um e-mail. 130 países hoje, né? Hoje 130 países. Na época, Muito 98. grande. 98, né? Na época, 98. Mandei lá o e-mailzinho dizendo: nossa, eu quero participar disso aí. Eu sou, ó, o cara Eu sou o cara daqui. poder fazer e tal. E a coincidência, que eu quero fazer uma parênteses para poder colocar, que eu acho que isso é muito importante, que são as questões da relevância das pessoas que lhe dão oportunidades. Sim, Tá? sim. E que lhe apresentam algumas coisas. Em determinado momento eu fui contratado pela JHSF, pela Elo, para desenvolver um projeto em Teresina. Projeto gigantesco, shopping, como eles fez aqui No Bela bairro, Vista. no Bela né? Vista. Bairro do Bela Vista. Mesma coisa lá, uma coisa bem, bem grande. Eu fui fazer a seleção, acabei a Elo passando, e eu fiquei desenvolvido para poder fazer a comercialização de todo esse projeto. Só que eles disseram o seguinte: no conselho só pode aprovar 2 empresas. Mas como você foi aprovado, eu lhe dou a oportunidade de escolher quem seria a segunda empresa que vai participar. Nossa, eu me batia muito com a CIA. Sim. A CIA que fazia todos os lançamentos de Alphaville, que estava aqui. Não conhecia propriamente dito o sócio, mas tinha uma admiração muito grande pelas coisas. Pela forma de atuar, né? Qualificação, a forma de atuar e como a gente brigava nos estandes. Gosto de saber uma coisa? Chama esse cara como Vou parceiro. chamar esse cara como parceiro. É aquele negócio, né? Você tem que se aliar sempre ao adversário, aos bons. Ande com as águias, né? Eu acho que você primeiro se certifica de que tem ética, né? Que é o que você quer fazer, claro. que é um cara bom para poder lhe respaldar. E chamei, acabei batendo na porta de Renato Teixeira. Cheguei para Renato, chamei e disse: poxa, o que é que eu lhe devo? Você me deve aqui. Toda vez que sua equipe passar 5 unidades na minha frente, você tem que me esperar. Já que eu estou Me ajude também, né? Então, assim feito, combinado, fizemos assim. Chegou, voltando aqui onde a gente estava no balãozinho que eu vi na Veja, mando um e-mail para lá. Recebo uma mensagem do seguinte: vem aqui em São Paulo conversar, escritório da Remax. Quando chego lá, quem tinha trazido a marca para o Brasil? A CIA. Renato Teixeira. Olha pra isso, né? O mundo dá volta, né? Uma Né, Azevedo? volta gostosa, O de mundo dá gratidão. volta, né? Isso. Então essa energia positiva fez com que eu abraçasse inicialmente essa marca forte para o mercado secundário. Então eu comprei a marca para desenvolver a Bahia, me animei a desenvolver Sergipe, me animei Distrito Federal, me animei Goiânia. Existia um núcleo lá na Remax Brasil, que um desses sócios era um português. Portugal teve uma queda muito grande do seu faturamento, uma crise muito forte financeira. Ele não teve como acompanhar. Renato me disse: olha, tem um espaço aqui. E aí, em 2013, eu deixei de ser um regional Bahia, Sergipe, Distrito Federal, me Passou a tornei ser sócio Brasil. da Remax no Brasil. Eu pensava que você era franqueado Master. Não, você é sócio Remax Brasil. Brasil. Maravilha. Muito maravilha. Então, com isso, a gente desenvolveu tudo para poder crescer, dividimos a Remax em regiões, enfim. 2014, nós preparamos a empresa, vendemos 50% dessa companhia para os antigos donos da Agra, Agri, que compôs Clabin Segal, Abiara. Então, paulistas extremamente profissionais, sólidos, com muito recurso. E aí partiu o projeto todo de expansão da Remax, que se tornou hoje o que é, com 580 franqueados e lojas abertas hoje no Brasil, sem dúvida a maior empresa hoje de venda de mercados secundários no Brasil, em um espaço extremamente grande. E aí, só Expansão para também muito grande. explicar um pouquinho, o secundário é aquele imóvel já pronto, né? Exatamente. Só Faz para parte. deixar- O primário é o na planta, que está sendo construído, e o pronto
é aquele que depois de 6 meses, que é o mercado secundário, é aquele terceiro, usados, como tem as Sim. terminologias Brasil afora. Avulso, né? Por aí. Exatamente. Como Então, você falou, a isso- Remax não se tornou só uma referência no mercado imobiliário de franquias, se tornou uma referência no mercado de franquias, né? Exatamente. Então, com isso, e é bom ter lembrado disso, porque a gente acabou tendo que aprender um pouquinho sobre isso. Gastava Como muito franquear, né? tempo, né? Como franquear, o que é uma Gerir franquia? Eu franquias. ensinava razoavelmente Qual o perfil o que do era franqueado, o né? mercado imobiliário, mas o que é um perfil de franqueado? O que é ser um franqueado? O que é como que dá para esse franqueado? Como selecionar, né? Exatamente. Então, claro, você faz todos os cursos americanizados, e aí talvez tenha sido um erro que a gente tem que fazer aqui também, não só os acertos, né? Mas passar para Claro, os perrengues, os né? perrengues que a gente Perrengues. passou, porque E visto muito. depois, Porque hoje, né? quando vê a Elo ser tricampeã da ADEME, fala assim, Azevedo é um cara sortudo, não sabe tudo que construiu ao longo desse tempo. foi As muito- grandes dificuldades de ser um empreendedor no Brasil, né, Azevedo? Exatamente. Então isso, eu brinco muito dizendo que é isso. Ou seja, às vezes a gente vê o palco, que é esse momento que a gente está, mas não olha os bastidores. Não olha o bastidor. Então o bastidor foi muito duro, teve momentos de desesperos, teve momentos de agonia. Graças a Deus não teve um momento de pânico, o pânico faz com que você se afogue no raso, mas evidentemente não foi isso que a gente fez, no centro de montar estratégias para que a gente pudesse estar aqui hoje podendo conversar com vocês diante de um cenário bastante diferente. Então a Remax cresceu, mas sofremos muito para poder aprender, porque a gente quis tropicalizar, e o americano já tinha sistemática. Os caras estão em 100 países do mundo, vem aqui, a gente querendo de alguma forma modificar esse modo deles trabalharem. Então a gente resistiu de alguma forma um tempo, até que a gente resolveu assimilar, partir para frente, aderir ao modelo deles, e evidentemente isso fez com que a gente chegasse a esse patamar que a gente está hoje. E eu achei uma excelente sacada. Aliás, todas essas aí foram grandes sacadas, mas você não atingiu o mercado secundário, né, o mercado de imóveis prontos com a mesma marca, eu achei fantástico. Porque como você buscou o nicho de trabalhar o primário, o imóveis na planta e de baixa renda, na verdade, de acessibilidade, né? A gente chamou de produto econômico, né? Exatamente. Curva de entrada, né? Primeiro preço. Exatamente. Eu achei fantástico porque você não misturou o público, né? São públicos distintos e com duas grandes marcas, né? E isso fez com que você chegue a esse sucesso todo que você tem muito merecidamente. Mas assim, Azevedo, vamos explorar um pouquinho aí. A gente sabe desse grande gap que a gente tem habitacional no Brasil, né? Você estava falando aqui no nosso bate-papo anterior, né? Antes de iniciar a gravação, que a gente vende 450 mil habitações ano e o déficit está lá em 600 e lá vai, né? 1 milhão, na verdade. Né? Tem 600 e alguma coisa mil habitações a menos anualmente a ser suprido, e a gente não consegue por várias coisas. Economia, burocracia, principalmente, né? Eu fico imaginando você que tem esse volume absurdo, porque eu e Jefferson, a gente também atua no mercado imobiliário, a gente atua um pouquinho no mercado, Jefferson principalmente, mais do que eu no mercado empresarial, mas a gente lida com uma burocracia violenta. No mercado imobiliário, principalmente cartório. Como é que você dá vazão a tanta venda com o cartório tentando nos ajudar, mas atrapalhando muito, né? Me diz aí. Eu digo o seguinte, a gente tem que olhar muito as nossas deficiências, né? Então, eu tenho inúmeras deficiências, né? E uma das deficiências que eu tinha talvez fosse esse embate diário com esse processo extremamente burocrático. Então, em um determinado momento da vida, a gente tem que decidir o que é que a gente quer ser, de que maneira a gente quer ser. Então, eu tomei a decisão que eu queria ser empresário, eu queria trabalhar o macro, mas no processo micro não. Daí a franquia. Então a franquia vem atender muito isso, né? Ou seja, quem faz o processo lá do dia a operação, da conta, né? A operação. Você fica com a visão estratégica, né? Você com fica com a grande estratégica diretriz do negócio e deixa o dia a dia com o franqueado, que é a questão operacional. Exato, e é ele que está na ponta mesmo, ele que tem que fazer. Ele que tem o cliente. É a base, ele que atende o cliente, né? É ele que atende o cliente. Então a gente tem que dar essas bases, trazer para que ele possa fazer. Do outro lado, a questão do imóvel na planta. Então, a imóvel na planta, a parte burocrática fica muito com o incorporador e com o construtor. Não fica tanto com a imobiliária.
Então eu consegui, de alguma forma, nesses 2 patamares, não me envolver nessa ponta tanto. Agora, é claro, eu sei das dores. Sei das dores, como, por exemplo, a gente está agora com a empresa que está desenvolvendo um projeto que ela tem em vários lugares, uma empresa, inclusive, sediada aqui, mas com braços em vários lugares, que é a Eletrodata, que montou o braço dela imobiliária Alcance. E ela ia desenvolver primeiro o plano São Paulo. São Paulo, para você aprovar um projeto de A a Z e ter o registro de incorporação, são 2 anos. Imagina. Então, acabou que ela adquiriu um terreno posterior a São Paulo, que ela já tinha esse terreno, ela adquiriu posterior no Rio de Janeiro, conseguiu aprovar no Rio de Janeiro, ainda tem isso. Ou seja, o Brasil é muito grande, não é só diferente, o cartório é grande e diferente. assim, mas é assim no Brasil todo. Aí você aprende e resolve. Não, era fácil. É assim né? num lugar, é assim no outro. Isso é uma barreira de entrada Nossa. violenta para o mercado, porque o estrangeiro sofre muito chegando aqui. Né? Quantos grandes grupos vêm aqui e desistem? É muito doido trabalhar aqui, deixa os brasileiros que já estão acostumados, mas em compensação faz da gente brasileiro ser extremamente versátil. Né? Quem é empreendedor no Brasil vai ser em qualquer lugar, não tem jeito. Em qualquer lugar do mundo. E isso, de alguma forma, a gente sofreu muito, inclusive nesses programas todos. Eu que vivenciei muito Minha Casa Minha Vida, desde o seu nascedouro até a transformação dele hoje para a Casa Verde e Amarela. Às vezes a gente lidava com incorporadores que vinham para cá. A gente tem alguns exemplos aqui, espanhol, português e tal, vinham para cá. Agora você imagina, para você explicar para o brasileiro, que já é um processo extremamente burocrático e o que agora você imagina explicar para o português. Fora a insegurança jurídica, que é outro ponto extremamente grave. Ou seja, o que está valendo hoje, amanhã não está. Então, como é que o cara projeta, planeja, faz um BP, faz um business plan, faz um processo todo, daqui a pouco mudou a regra do jogo. Exatamente. Então, isso é muito duro para a gente. Eu acho que o mercado imobiliário, apesar de ser hoje ainda o mercado de ativos maior que a gente tem, o real estate é o maior mercado de ativos, vence ouro, vence criptomoeda, vence ação, vence tudo. Muito seguro, né? Mas, no entanto, contudo, porém, todavia, a gente ainda tem muito que caminhar e eu acho que esse é um espaço bom. Porque ainda tem muito que a gente possa estar fazendo para que ele continue prosperando. Como você diz, o déficit é de 600 mil. Se vier um programa ainda mais exitoso que o Casa Verde Amarela ou com Minha Casa Minha Vida, nossa, vamos diminuir mais isso. Vamos resolver esse problema sem ser só com processo de venda. Sim. Isso, na minha forma, é uma miopia forte de que a gente tem que resolver problema de déficit habitacional unicamente com venda. Você tem outras tantas formas. Tem um saneamento básico, né? Que adianta você criar tanto imóvel e não dar um benefício para aquele cidadão que adquiriu o bem, né? Ainda bem que está vindo aí a nova PL do saneamento, que eu acho que ajuda a gente. Né? Não acompanha, mobilidade urbana, ou seja, o impacto. E essa ideia, Azevedo, que a gente trouxe de fazer esse podcast com os 2 mundos, né? Imóveis e empresarial, porque é uma simbiose, né? Sem dúvida. Você não pode ter negócio sem ter imóvel. Se você tem negócio e trabalha em home office, você trabalha em home office aonde? Home, né? É imóvel. Então, o famoso fica em casa. O famoso fica em casa. Então, assim, esse mercado de imóveis, aí a gente fala para nossa turma, né, Azevedo? Nossos colegas corretores e tudo, é um mercado muito rico. Eu estava falando com você também nos bastidores e a gente vai embolando aqui a conversa, porque você é um cara que a gente tem que explorar muito. Tem que explorar muito. E a gente estava falando sobre isso, né? Tem aí a digitalização dos processos. A pandemia ajudou bastante. Foi uma coisa drástica para tudo, né? Muita gente aí, infelizmente, deixou de existir, né? Famílias devastadas. Mas teve um pouquinho do lado bom, que foi a aceleração digital de processos e tudo. E nessa aceleração digital, nós temos também aí alguns pessimistas, eu não acho que sejam pessimistas, são realistas com a visão que você precisa se capacitar, a uberização do mercado imobiliário. E eu estou falando para o meu colega corretor, né, Azevedo, você que é um palestrante grande disso aí. Como é que esse corretor vai viver nesse mundo digital, enfrentando grandes corporações vendendo direto, levando e facilitando essa aquisição de forma menos burocrática, né? Esse cara se prepara como? Né? Eu digo muito o seguinte: primeiro tem que sofrer uma mudança pessoal. Aquele que não se adaptou à mudança, veja como ele vai se adaptar à extinção. Sim. Porque
não tem, seja ele em que forma for, que seja que mercado ele esteja praticando, principalmente também o imóvel, que ele não tenha que sofrer a influência da tecnologia. Então, né, a tecnologia veio para ficar. Ele não pode enxergar a tecnologia como um rival, né? Sim, como uma ferramenta de um novo nicho, não um novo mercado. Vou dizer uns exemplos bem característicos, vocês são do mercado e fazem isso. Eu criei um CRM da Elo. Sim. GR, que é um gerente remoto, que eu queria fazer todo esse processo de digitalização, leads, né? Leads passou a ser uma riqueza muito grande. Todo o ciclo de vida do cliente na empresa. Cliente, como é que faz desde o início que ele entrou, famoso de que funil, maneira né? veio, para você retornar, entregar para as agências digitais, para poder trazer um lead mais qualificado para você posteriormente. Então, tudo isso é um trabalho que tem que ser feito. E a gente criou isso. Nossa, eu chamei a equipe toda e tal, isso um pouquinho antes de iniciar o processo pandêmico. E aí disse, olha, vocês vão ter que lançar aqui dentro e tal, o cliente. Os bastidores viam o seguinte, ele tá pegando ali, vou botar ali dentro, vai pegar meu cliente, vai passar para outro corretor. Exatamente. Não é assim, meu amigo É o corretor? medo Não é de assim, ser. minha gente? Exatamente. E isso, de alguma forma, ficou extremamente difícil de você ir aculturando. Com a pandemia, as coisas, como você bem disse, veio uma aceleração desse processo. O processo já existia, houve uma aceleração. Então, as pessoas começaram a entender. O mercado estava andando, ele precisou correr, né? Senão não ficava. Cara, exatamente. ele começou a ver, e uma coisa que a gente praticou muito, que é o seguinte: seu colega ali vendeu 3 unidades, você não vendeu nenhuma. E aí, meu amigo, A vai aula é ficar a assim. mesma, o produto é o mesmo, o preço é o mesmo. O que é que está acontecendo? E o treinamento é o mesmo. Treinamento é o mesmo. Sala de aula em que você dá aula para 10 alunos, 9 tiram 9 e 1 tira 0. O cara não está ali naquele momento. Então, é exatamente isso que a gente está vivendo dentro do mercado imobiliário. Agora, isso, graças a Deus, eles entenderam de maneira muito mais rápida. A coisa, eu acho que a gente caminhou 2 anos. A gente caminhou 10 em 2, porque, de alguma forma, essas pessoas entraram dentro do processo, cada um investindo. Muitas ferramentas já existiam há algum tempo e só começaram a ser utilizadas agora, né? Ô, Gerson, o cara não tinha um smartphone. Era verdade. O cara não tinha smartphone. O telefone não era aquela coisa O bem... pessoal achava que o exatamente. Instagram era só para você passar foto de restaurante, da praia, não era uma ferramenta de negócio. E eu vou né? fazer uma provocação aqui a quem está Isso. ouvindo e quem está nos vendo, Uhum. que é corretor de imóvel. Quantos de vocês têm no seu Instagram pessoal dizendo que você é corretor de imóvel? Verdade, Ou dizendo do sucesso que você teve em determinada venda? o orgulho As da profissão, né? Exato. As pessoas gostam de saber o que você faz. Isso. Tem mais de 3 bilhões de pessoas acessando esses negócios o tempo todo e você vai ficar lá de fora? Exatamente. Então, essa é uma provocação que a gente faz sempre, mas acredite, muita gente, como dito pelo Gerson, tem resistência extrema. Ele quer mostrar ele na praia, não sei o quê. Ainda é um grande valor. Hoje, você for ver, tem que misturar. Eu faço um print de alguma coisa que eu estou vendendo, dá 10 curtidas. Se você bota você... o povo gosta muito de ver a vida dá pessoal, 200. sim. É Então, verdade. as pessoas gostam de ver esse mundo. Então, você tem que fazer equilibrar essa mescla. né? Né? E botar lá que você fez o negócio, né? Não é só o que vende, é o que está vendido. Exatamente. Existe uma concorrente da Remax, né, no mundo, mas particularmente em Portugal, existe muito forte, que é a Era. E a Era tem um negócio interessante, ela coloca os produtos e coloca lá Era, né, a placa da Era, que não sei o quê, quando vende ela bota já era. Então, Já, excelente, né? Um trocadilho que ela muito bem feito, fantástico, né? e que mostra exatamente que quer mostrar o cara que A história de tocar o sino, né? Quando tinha grandes salões de venda, tocar o sino, mano. O amigo que você vendeu toca o sino, né? Então, às vezes tem a ferramenta para tocar o sino e não mostra que tocou o sino. até para mostrar pro pessoal que acredite nesse corretor que está te ajudando a vender. Ele vende, né? Claro que a gente estava até conversando sobre isso. É tudo uma questão de ajuste de mercado, porque tem proprietário também. A gente sabe também, eu até mandei um vídeo um dia desse falando que nós corretores, nós somos na verdade gestores de emoção. Por que gestor de emoção? O imóvel leva emoção para aquele cara que adquiriu, teve uma luta absurda para adquirir aquele bem familiar, escolheu um arquiteto, ou decorou do jeito que ele fez, com muito carinho, e de repente ele precisa vender esse imóvel. Né? A gente está vivenciando aí essa pandemia, muita gente perdeu entes queridos, muita partilha de bem,
e muita emoção ali daquele ente querido que deixou de estar. Então você tem que ter um equilíbrio emocional como corretor, de saber explorar esse ponto, essa venda da forma mais branda, tranquila e transparente possível. Porque o comprador já está com uma emoção muito diferente da outra. Ele está com uma positividade imensa, ele está já se realizando ali dentro. Então a gente tem que equilibrar essas emoções. E eu brinco muito, viu? Quer ouvir. A gente tem que ouvir bastante, tem que saber com quem a gente está falando, o que é que a gente está querendo. Então aquele corretor que, digamos assim, está querendo especializar em tudo, que não ouve, fala muito mais do que ouve, ele tem uma tendência ao erro muito grande, a dificultar o negócio dele. Porque eu digo o seguinte, a gente cansa de ir para alguns lugares onde você vai, como você também faz, para poder pegar e vender uma casa para um incorporador que vai fazer alguma coisa ali. Sim. E aí aquele pessoa que está vendendo chega e diz, ali meu pai tocava violão para mim, e não sei o que. Eu lembro que eu fui com um incorporador, que eu fui numa casa de uma pessoa famosa, ele botou assim, lá num chafariz bonito, ali eu passava muito tempo com minha avó, o construtor olhava para minha casa e dizia assim, vou derrubar. Então, verdade. Porque não é o propósito, exatamente. As comunicações são diferentes. Então esse corretor, repetindo e reforçando a resposta a você, Dimitri, eu digo o seguinte, esse corretor que não mudou, que não olhou, que não se especializou, que não se qualificou, esse corretor está fora. Vai ser extinto. A extinção do corretor, esquece. As pessoas gostam desse tato, as pessoas gostam de se comunicar, tem uma pessoa a quem confiar. Eu brinco muito dizendo o seguinte, que o corretor ele é tão importante como é um advogado hoje em dia em tudo, como é também um médico. Sim. Não consigo ver outra medicina, né? Quando você está com uma dor no peito, você não vai no ortopedista, né? Você está com problema do joelho, você não vai no cardiologista, né? As próprias profissões têm sua especialização. Sim. Então o corretor também tem que entender que cada mercado tem seu nicho, cada mercado tem o seu propósito, tem sua estratégia. Ele não pode atuar mais como um clínico geral. Exatamente. Tem aquela famosa rapport, né? Que a palavra francesa que fala muito disso. Ou seja, quando a gente vai em determinado lugar, veja, você vai vender um imóvel de alto luxo que o incorporador trouxe um determinado mármore taço para poder botar dentro dali. Com raras exceções, sempre tem, evidentemente, mas se o corretor ele não tem nenhum trato, nunca teve, ele trabalha com um outro nicho, ele vai conseguir ele não vai falar a língua do comprador. Aquilo ali não vai então tem que ter o rapport. Agora, se você chega, um corretor que você se qualificou, que você está viajado, você diz, olha, isso aqui a gente trouxe de não sei de onde. Então tem todo um processo isso é empatia envolve também, a venda. Né? E, repito, e aí valorizando de novo a questão do imóvel segmentado, do imóvel econômico. Sim. Porque o alta renda, o renda mais qualificado, é o seguinte, às vezes ele está partindo para a segunda moradia, às vezes ele está partindo para uma reforma, às vezes ele está partindo para alguma coisa dessa e que às vezes ele tem um recurso que aquele imóvel não está valendo. O processo de compra dele é mais maduro. Mais maduro, menos oneroso do ponto de vista do bem e do capital que ele tem. Agora você imagina uma pessoa que ganha R$3.000, 3 mil como renda familiar e assume um financiamento de um imóvel de custou 180, 200 mil. Nossa, ele ganha 3 mil. Ele vai pagar esse imóvel durante 35 anos. É a maior compra da vida dele. Da maioria das vezes. Pagando juros. Quer dizer, se o corretor não passar isso da mesma forma, da mesma emoção, atendendo da mesma maneira, dando a mesma atenção e valorizando isso, nossa. Não vai. Você vai ter aquele momento, porque a pessoa acaba de alguma forma tendo a necessidade, pode até lhe atender. Agora, cara, você tem que entender que a fidelização desse cliente é fundamental. É a mesma coisa de, por exemplo, Azevedo, você locar ponto comercial. Ponto comercial não é você apresentar como um imóvel qualquer. Você tem que entender qual é o negócio do seu cliente. Perfeito. Porque se você não sabe o que é que ele vai atingir, o bairro pode ser completamente distinto daquilo que você está querendo vender. Então eu acho que a gente tem que ter empatia total com o nosso cliente, ouvir, como você falou muito bem. A arte é ouvir, né? Qualificar-se para poder saber como vender. E as coisas estão acontecendo de uma maneira tão ágil. Gente, para que a gente pudesse hoje estar falando alguma coisa que acontecia nos Estados Unidos há 2 anos atrás, tinha que esperar aqui. Quanto tempo para chegar? Hoje em dia a informação está aqui. Muito rápido. Então hoje o que eu penso muito é isso, ou seja,
a gente tem a informação na palma da mão, muito fácil a gente querer pegar e fazer e tornar esse ambiente favorável. Tanto é que, recentemente, eu assumi uma posição lá no Conselho Consultivo da Junior Achievement, que é para a gente poder fazer exatamente a veia através da educação para esse jovem através do empreendedorismo. Então a gente dá essa Muito oportunidade legal. e você vê o quanto muda. Eu não consigo entender Foi ontem, né? Você assumiu educação ontem. como sendo outra ponta E mais também uma das acho. profissões mais procuradas hoje é o analista de dados, né, do Big Data, né, porque Verdade. você tem muita informação, mas a informação está crua, né? Aquela informação precisa ser tratada para ser direcionada para a forma correta, para a estratégia de comunicação, para a estratégia de venda. E falando um pouco de tecnologia, como você vê hoje a questão do NFT, da tokenização, blockchain, você que tem uma formação de analista de sistema, como é que você acha que, né, um cenário do Brasil, que ainda é um cenário de burocracia, de cartórios, às vezes ainda, né, na fase do carbono, do papel, né, como é que a gente vai conseguir aderência a esse mercado tão rápido, que é a questão do digital, do NFT, do token? Como é que você enxerga isso? Própria criptomoeda, eu já recebi uma demanda essa semana de um investidor querendo comprar a Village com criptomoeda. Quando você fala isso para o proprietário toma susto. Ele acha que aqueles pessoal de pedras de esmeralda, né, quer comprar ou dar um carro na frente, ou seja, é totalmente diferente, mas explora bem isso aí, Azevedo. Como é que você vê de tendência nisso? Eu acho que é uma tendência que está vindo. Eu brinco dizendo que, apesar de eu ter feito análise de sistema, para eu mexer no Excel, eu de vez em quando peço ajuda aos universitários, porque essa coisa é tão dinâmica, Sim. tão rápida, e que nos alcança e que às vezes a gente tem que ser reinventado, né? Eu tive algumas experiências, eu amo essa área de tecnologia, de startups, das coisas desenvolvidas dessa forma. Tem uma ATA que foi uma fintech que a gente acabou comercializando recentemente para Quinta Andar, mas de alguma forma eu vejo que a tokenização nada mais é do que você gerar um crédito digital, né, para que você possa adquirir através de digamos assim, um bloco de registros, que é a blockchain, que vai dar cartório essa digital, certificação, que é um cartório digital, é um negócio extremamente fantástico. Muito Né? Ele vai permitir, eu acho, primeiro, o acesso a mais gente para poder pegar e partir, além do valor do imóvel para essa pessoa que está querendo fazer um investimento se torna muito menor, porque você vai poder pegar fração. Mas deixa eu traduzir um pouquinho aqui também, né? Tokenização nada mais é que o fracionamento de um imóvel. Mas explica um pouquinho aí didaticamente isso. Na verdade, o que é que você tem uma escritura de um imóvel, imagina que você tem uma escritura de um imóvel, e essa escritura de um imóvel, que a gente conhece tradicionalmente, é de um proprietário. Sim. O proprietário, ele vai lá, registra aquela coisa, faz aquela coisa. Se ele quiser, de alguma forma, vender, ou alguém quiser comprar, aí vai buscar, talvez, aí um recurso através de um outro agente, chamado agente financeiro, que vai envolver taxa de juros. Onde é que está os grandes benefícios da tokenização, do ponto de ver dentro do mercado imobiliário? Primeiro, já citado aqui às vezes também nos bastidores, o mercado de real estate é o maior mercado de ativos que existe. Maior que qualquer outra coisa, ação, cripto, tem muito vasto aí para poder ser explorado. E aí o que é que se faz? Você pega um imóvel desse, que é um bem físico, você fraciona esse imóvel de uma forma, e você, através daquela moeda digital, você tem acesso a uma fração desse imóvel, ele como um todo. Sim. Você também pode alugar esse imóvel dessa maneira E ser remunerado pela fração. E ser remunerado por aquela fração Sim. que você alugou. Que fantástico. Ou seja, uma sociedade dentro de um imóvel, né? Sociedade essa que você não conhece seu sócio. Não, e sem burocracia. E não né? precisa Eu posso vender conhecer. pra você, E não você precisa pode vender conhecer, pra mim, né? sem ter passado no cartório, sem Nada, ao Exatamente. contrário, a gente está aqui conversando, diz, ó, tem um imóvel, quer pegar, quero, pega, faz a Trocou, transferência. acabou. E como você falou, o potencial de valorização é muito maior. Você crescer 10% num imóvel de 2 milhões é 200 mil. Às vezes você não acompanha. Mas se você fracionar ele em 10 vezes, você consegue crescer 20 mil nos 200 mil. E você acessa pessoas que vão Exato. pagar, ao invés de 2 milhões, 200 mil. Exatamente. A pirâmide, o quanto Imagina, aumenta, né? né? Imagine até o próprio... Você pode fazer lançamentos de mercados de alto luxo com acessibilidade de pessoas da classe média. E estrangeiros. E estrangeiros, principalmente. E estrangeiros, gente. Então isso hoje está rodando
através de plataforma segura, que a gente já sabe, né? Que é a questão. Você pode dizer até que você não confia na tal criptomoeda específica, né? Mas no blockchain, não. O blockchain está aí, veio, ficou e muito forte. Mas a tokenização é a melhor da criptomoeda, né? Porque ela está lastreada no ativo real. No ativo real. Exatamente. Então, era esse o ponto. Ou seja, é a simbiose do real com o virtual. E em cima disso aí, já pegando o gancho, como é que você vê o tal do metaverso para o nosso mercado imobiliário? Empresarial, a gente já sabe que está bombando lá dentro. E volta e meia tem uma notícia aí que um terreno X foi vendido por alguns milhões de dólares. Você acha isso palpável para a gente, Azevedo, a curto prazo? As incorporadoras vão usufruir disso de alguma forma? A curto prazo. Assim, e temos motivos de razão que eu justifico em relação a isso. Primeiro, porque o bem ativo imóvel não é qualquer valor. Sim. Então, né, ou seja, existe um valor agregado, você está falando aí de um terreno, veja o que você vai envolver em cima disso, né, para você pegar e fazer. Existe uma outra coisa que são ainda os nossos resquícios cartoriais. Então, de alguma forma, você puxar uma certidão vintenária de um imóvel, não sei o quê, leva um pouquinho mais de tempo, que é uma das coisas que sofreu, inclusive, a nossa questão da tokenização para cá. Você veja que nos Estados Unidos já roda há muito tempo e a gente foi chegar agora no final de 2021. Então, em alguns lugares, né? O Rio Grande do Sul foi pioneiro. Foi pioneiro nisso, que veio, exatamente, que trouxe, mas de alguma forma ainda é um processo que a gente tem um rescaldo do que a gente viveu muito grande. Então o metaverso vem para ficar, né? Não é à toa que o Facebook parte para um negócio de maneira tão forte, muda de nome, vez a estratégia, né? Então muda de estratégia, então a gente tem que ficar extremamente ligado. Agora, acho que aqui, pelo imóvel, a gente ainda leva um pouquinho mais de tempo. Mas o que a gente está falando hoje de levar um pouquinho mais de tempo, antigamente a gente falava que ele está dizendo isso, não vai ser daqui a 5 anos. Agora não. Eu estou falando isso aqui, cara. Talvez alguns meses. Ano que vem a gente já está resolvendo isso aí de maneira extremamente Mas uma coisa é certa. Aquele cara que queria comprar um terreno na Lua vai comprar fácil agora. Né? Agora vai morar em Marte, vai morar em Júpiter. Mais do que comprar, vai receber, né? Vai receber por isso. Você vai alugar, né? Por exemplo. Então, aí a gente falava assim, se você sair da sua casa, você tinha medo de ter uma drogazil no lugar. Então lá exatamente. Não abandone muito tempo, não viaje muito, não. Porque a Pague Menos vai estar lá também. Mas, Azevedo, em cima disso aí, vamos trazer agora um pouquinho sobre os vetores de crescimento. A gente, principalmente na pandemia, a vontade do povo de sair de casa, já que estava sem acesso, inclusive, à área comum dos empreendimentos, né? O ar livre, né? Fez uma corrida imensa para as casas de praia, para as casas de serra, né? E principalmente agora também um outro vetor que a gente está percebendo bastante, porque é praia também, mas é muito mais pela exploração vindoura que poderá vir aí com a ponte, essa exploração do Recôncavo Sul, né? Ilha de Itaparica e por aí vai. Como é que você, como grande player aí, aproveitou? O que é que você tem de oportunidade para dizer para a turma toda aí, não só de imóveis, mas os empresários também que às vezes não estão enxergando esse crescimento, não estão levando seus negócios para esses lugares, né, que são vetores imensos de crescimento aí. Você que roda o Brasil todo. Dica do Azevedo, né? Pode gerar dicas do Azevedo. O que é que vem de bom aí, Azevedo, com esses vetores aí, né? Bom, eu diria para você que eu acho e eu sou um apaixonado pela interiorização. Sim. Tá? Então, eu acho que o mercado imobiliário ele se desdobra em Salvador um certo limitador. Então, a gente tem um limitador Península, que é a cidade de Salvador, e a gente tem um limitador topográfico, né? Ou seja, a tipologia de nossa cidade é muito ingrata para alguns nichos. Então, hoje em dia, você não consegue mais fazer um empreendimento de casas aqui dentro, é muito difícil você conseguir fazer o mercado popular realmente, onde você tem declives muito grandes. A gente brinca muito dizendo que às vezes o terreno não é metro quadrado, é metro cúbico. É verdade. Porque você tem que subir. Tem que subir. Você vai ter que pegar, botar pilar, alvenaria, lotes, não sei o quê. Fica muito caro, né? E sai caro para você estar dentro de um programa que tem as condições favoráveis de taxa de juros, etc. Então, a gente acaba tendo um nicho um tanto quanto mais limitador de algumas particularidades de tipologias de produtos que a gente bota no mercado imobiliário. Poxa, mas isso a gente está falando assim, mas
essa ideia de que a gente hoje, assomado ao que você viu da pandemia, que você pode estar em Feira de Santana, ou você pode estar em Jequié, ou você pode estar na sua fazenda, e você trabalhando normalmente. Eu tenho amigos que têm 2 anos morando em Prato Forte, Verdade. em Itacimirim, em Guarajuba, em tudo isso. E o quanto cresceu esse mercado do lado de lá. Muito Se você falava alguma coisa, o preço do metro quadrado hoje de determinados lugares se compara mais Itacimirim nos foi um lugar nobres que daqui. cresceu Exatamente. muito, né? Exatamente. Itacimirim acho que teve a maior curva de crescimento, né? Sim. Porque estava mais defasado em relação ao litoral norte como um todo, né? E é uma delícia, mais bacana e não sei o que. Você Isso. trabalha nitidamente em cima disso de lá. Então, isso fez com que a gente pudesse entender que o Internet campo, fácil, né? Banda internet larga fácil, vai pode chegando fazer aí tudo. muito fortemente. É tudo também. cabeado hoje, Tudo né? Você tem cabeado. internet de alta velocidade hoje. Alta velocidade, você tem os aplicativos. Quem eu tinha ouvido falar de Zoom, de Pois é, Google Meet. Meet e não sei o quê. A Hoje gente em pode dia fazer um é uma podcast, a gente coisa estava falando, né? particularidade Os outros programas a gente vai poder convidar pessoas de de fora. Portugal, por exemplo, amigos que a gente tem lá, por causa dessa tecnologia. Então você pode morar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Né? Então, eu sou um apaixonado por esse lado da interiorização. E você está Possa vendo vir, muito pegar e desenvolvimento fazer. nisso. Você está Hein? vendo muita Tô vendo e construção. participando participando de maneira ativamente. muito forte, chegando em empreendimentos extremamente interessantes. Pra você Uhum. ter ideia, foi lançado lá em Itaipava, no Rio de Janeiro, empreendimento lindo, maravilhoso, que é dentro de uma vinícola que o cara construiu. Olha que maravilha, Imagina, cara. você fica lá, internet maravilhosa, o cara fica lá dentro, conversa com todo mundo, faz o trabalho dele, tá ali, vai, acorda, toma um vinho, vê, bicho. vai. É um sonho Extremamente sendo realidade. sonho Né? de você estar vivenciando. E realizando. cada vez mais. Eu tenho um construtor que ele lançou um empreendimento lá em Petrópolis, que eu estou lá no Rio de Janeiro, com a Elo, e bacana é o seguinte, ele em determinado momento deu um signal assim na cabeça e disse o seguinte: eu vou morar num lugar bacana lá no interior de São Paulo, mais zen. E assim foi. E ele comanda a empresa que está fazendo 1.300 unidades de lá. Imagina. Agora você imagina o que é isso. Hoje você faz tal, conversa. O que é que você fez? O meu relatório, está tudo na E tem mão. umas ferramentas digitais de gestão de projeto, né? Que você acompanha online tudo Não, com e o a gente farol. está há Lá. poucos meses do lançamento oficial do 5G no Brasil. É, que isso ser aí vai 100 mudar vezes tudo. mais rápido do que o 4G. Então, a própria dinâmica de visitação De de tudo. imóvel, Isso vai ser um de impacto tudo, vai ser impacto. A gente nem tem fantástico. noção Nem tem ainda noção como é que ainda. Nem isso vai sabemos o que é que debutar. vem pela vai frente. nos impactar. Muito. Então, eu vejo que do mercado imobiliário, aqui, nosso, baiano, uma grande dica que eu faço é o seguinte: para o incorporador, eu vou trazer outro exemplo aqui prático, gráfico. O gráfico Sim. nasceu de Salvador, mas que teve a grande sua expansão dentro do mercado imobiliário em Vitória da Conquista. E lá fez um Ficou grande muito mercado forte. e né? ficou muito forte e voltou para Tá cá voltando. de maneira ainda mais forte. Então, Uhum. entenda que existe esse caminho, a gente tem que estar abrindo mais essas fronteiras, tem que ter um trabalho muito forte também entre o público e o privado. Eu acho Sim. que isso a Sim, gente precisa com de alguma certeza. forma melhorar. Você sabe que eu tenho a Bente, tem um trabalho muito forte dentro Era da uma parceria coisa que eu ia te público-privada, perguntar forte. aí sobre muito isso. forte nesse área imobiliária também, mas que de alguma forma o que a gente percebe é que ainda existe essa necessidade das pessoas entenderem isso, o público também entender as taxas, a facilitação da gente poder estar trabalhando. Eu vejo que a gente está numa briga hoje muito forte de IPTU, planta genérica, tudo a gente tem que passar a atender que a gente tem que estar na mesa, partindo, havendo flexibilidade das duas partes, que com certeza aí é outra dica interessante. Outras coisas vão surgir, como, por exemplo, a Precisa abrir o debate, requalificação. né? Precisa abrir o debate. Abrir o debate, requalificação, por que não valorizar, não trazer taxas especiais? Salvador Sim. abriu isso muito interessante, né? Que criou o TUI, que é aquela transformação urbanizada especial. O Uhum. TUI traz alguma coisa da gente poder, por exemplo, explorar o Pelourinho em condições especiais. Sim. Você tem um IPTU verde, veja quanto ganha, né? Ganha todo mundo, ganha o comprador, ganha o incorporador, ganha o agente E a público. economia de uma transformou. forma geral, né? A mão de obra, a construção civil é uma das grandes empregadoras de mão de obra, né? Não, sem dúvida. E Então- empregadora que não exige tanta qualificação. Então, a Sim. base Ou dessa seja, pirâmide você pode ser abraça empregado. muito mais Você gente, abraça muito diminui mais gente. drasticamente o nível de desemprego. E Então, violência, que a gente não violência. está A esquecendo. ocupação né? urbana, né, ajuda todo o processo. outra coisa, as construtoras têm um papel importante e fazem muito bem isso na educação básica. Eles contratam Os canteiros muitos de obras canteiros hoje de obras, são completamente escolas, distintos, são escolas, né? E outro ponto que eu acho que é uma dica assim que eu vejo como bastante interessante seriam as cidades inteligentes, as smart Sim, cities. sim. Então são outros projetos que estão acontecendo
Isso já existe hoje recursos para incorporadores vindo pelo AEC, que é a parte do BID que não envolve o público, né? Então, caramba, você tem um recurso disponível desde que você, de alguma forma, gere para aquela cidade ou para aquele bairro, que pode ser de um bairro específico, um melhor IDH. Então, você está buscando ao mesmo tempo qualificação, mas tem coisas fantásticas. Tem um projeto do nosso querido, que eu mando um abraço aqui, Antônio Caramelo, arquiteto maravilhoso, Grande arquiteto. que tem um projeto, o Luiz Eduardo Magalhães, assim, surreal, que a gente fez um trabalho conjunto lá dentro para que a gente gere uma nova Luiz Eduardo dentro de um projeto onde você vê a parte de lixo, essas coisas todas são todas atrás, você não passa pelo caminhão, você não tem semáforo nas vias principais, então o trânsito roda. É quase uma mini Brasília, né? Bem mais tecnológica, e né? mais tecnológica, repensada para trazer para o mundo atual. Olha, o ESG é uma realidade, né? A ecologia, social, governança, né? E hoje em dia, essas 3 letrinhas, o ESG, ela não tem funcionado. Por exemplo, a gente estava falando aqui de um fundo, de um recurso, de um fund barato que vem de uma instituição como o BID. Agora, se essa companhia, se essa construtora, essa incorporadora, essa empresa, essa fábrica, ela não estiver praticando o ESG na sua essência, de verdade, né? De verdade, ele não tem o dinheiro, esse recurso. É aquela nossa moda de missão, visão, né? Que todo mundo adotou um tempo atrás e ficava só um quadro, né? Não é moda, é estratégia, né? Hoje, se você não tiver ESG incorporado, você não tem futuro, né? Você tem que saber explorar nesses 3 caminhos aí. E começar a fazer desde já. Veja que saiu aí agora até pelo esse lado do que a gente fala do social, né? Dessas 3 letrinhas e da governança, você tem o LGPD, que você tem ali a parte de você ter que fazer todo esse processo de uso das informações que você tem do seu cliente, né? Sim. Através de um procedimento, um zelo muito grande, e né? de um zelo muito grande. Aconteceu agora numa grande imobiliária brasileira, né? Que tem o coraçãozinho, que é a Lotus, mas ela teve uma invasão do seu banco de dados e aí todo um processo criminal que está envolvendo tudo isso. Bem então complexo. Você precisa pensar e refazer. A Americanas ficou fora do ar, né? Perdeu bilhões. Imagina. Porque ficou fora da. Então, uma empresa, né? Um player internacional como a Americanas não conseguiu ter, né, a proteção necessária que a gente precisa hoje para ter segurança dos dados. Quando vamos ter, né? Ou seja, se você não nascer agora, você veja que a Americanas fez todo o processo, a Lopes tinha um processo dela de defesa, mas os caras estão o tempo todo pensando numa forma de burlar aquilo ali. E explorando, inclusive, porque pega um banco de dados desse de um cliente desse e sai por aí, sai vendendo 1000 todo mundo. Explorações, subornos, etc. Agora você falou bem rápido aí, desculpa te cortar, mas porque eu não queria que você deixasse Faz de conta que o programa é seu. Tudo em casa, mas nunca foi nosso, é de todo mundo. Mas só porque tem um ponto aí grande que a gente precisa conversar um pouquinho, é sobre a Bente, né? Como o mercado é de imóveis e de empresariais, e eu tive o prazer de conhecer e conheço até hoje, né, conheço 2 sócios, um infelizmente não está com a gente, pessoa muito querida, o Marcelão, né, mas está aqui junto com a gente nesse momento aqui, participando de alma, né, e guiando sempre os passos de todos, e o nosso grande Ulisses, né? O Ulisses está em Angola hoje. Está em Angola, depois de 2 anos, mas eu nunca deixei de estar lá, né? Exatamente. Ele está sabendo do nosso programa, que eu já mandei para ele. Mas fala um pouquinho, Azevedo, dessa parte empresarial da Bente, né? Como é que você ajuda o empreendedorismo? Na verdade, a Bente é uma grande propulsora do empreendedorismo, né? Vocês não são só acionistas, vocês desenvolvem vários negócios, né? A ideia foi exatamente essa, ou seja, em determinado momento eu sou muito favorável ao foco. Sim. Tá? Eu sou muito favorável, ou seja, eu não conseguiria fazer o que eu fiz no mercado imobiliário se eu não tivesse dado foco. Não adianta tentar fazer muita coisa. Apesar de eu ter tido muita vontade, eu tenho uma veia empreendedora, digamos assim, muito forte dentro de mim. Você consolidou cada etapa, né? Cada novo projeto ele precisa ser consolidado para você começar uma nova. Começo, meio e continuidade, não é fim. Exatamente. Começo, meio e continuidade. E aí, desse momento em diante, também a gente, como pessoa, como empresário, a gente tem algumas preocupações, até por saber daquilo que a gente já conversou no início, desse processo ciclo que existe dentro de qualquer mercado. O mercado imobiliário não é diferente disso, é mais demorado, mas acontece.
E aí me preclamei, eu digo, não, vamos pensar naquela famosa diversificação dentro de alguma coisa que você ama e goste. E já existia realmente a Bent com o Ulisses e com o Marcelo, e eles tinham dado um determinado momento, dizer o seguinte, precisa abandonar para poder criar projetos, melhorar projetos existentes de alguém, e de alavancar forma, projetos, né? Abraçar projetos, buscar fãs, explorar toda a experiência nisso, trazendo para aqui, para a Bahia. Basicamente, a ideia era falou de Bent, mas quem não conhece, explica pra gente o que é a Bent. A Bent é isso, é uma empresa de desenvolvimento de projetos voltados para N segmentos, que vai desde alimentação, bebida, vai para a área, como eu estava citando aqui, construção civil, né? Construção civil, saúde, tecnologia. Então a gente desde desenvolver uma telemedicina, que seguir aquela segunda opinião médica. A gente hoje agora com 5G então, né? Ave Maria, maravilhoso. E você consulta o mundo todo. Cirurgia remota agora, os robôs não fazer. Você imagina que se você hoje tem um problema de catarata e você não está satisfeito com a opinião que você recebeu de um médico, a gente tem lá um marketplace onde você pode explorar um médico lá de Cleveland, que é o centro. Agora, quando você poderia acessar aquele médico de Cleveland e por quanto? Ou seja, você acessa o maior especialista do mundo de uma forma bem mais simples e barata. Né? Então, mandando inclusive laudos radiológicos para que a pessoa possa fazer acesso lá, o outro médico e poder avaliar a autenticidade. Então, isso é muito bacana, a gente faz isso, a gente faz todo o atendimento hoje, para você ter ideia. A gente montou uma empresa, faz todo o atendimento oftalmológico da Apivida aqui em Salvador. Então, são mais de 13 mil em company, né? Vocês estão em company lá com eles. Nós estamos em company com eles. A gente também desenvolvemos uma banana chips. A gente está abrindo recentemente. Lá com o Sérgio, né? Exatamente, com o Serginho. A gente está abrindo agora em Feira de Santana, juntamente com a Concreta. A gente está abrindo uma água mineral adicionada de sais, que é um processo que é da osmose inversa, que é muito interessante. Ou seja, você pega uma água extremamente insalubre, transforma ela e torna ela um pH maravilhoso, altamente muito saudável, né? Muito saudável e bem bacana. A gente está fazendo isso lá em Feira de Santana. Então, legal. Na verdade, a gente está montando um resort para a terceira idade. A gente tem um projeto muito interessante de Ivan Smashevski para poder desenvolver isso, ou seja, onde é que eu vou passar a minha terceira idade, a minha boa idade, isso é bem legal, com meus amigos, etc. Então, a gente está desenvolvendo vários projetos e às vezes pega coisas prontas de outras pessoas que estão e de alguma forma está com alguma necessidade de funding, está com alguma necessidade de uma melhor elaboração desse projeto. Então a gente tem uma premissa muito interessante, que Marcelo advogava muito por isso, que é, primeiro a gente tem que ter uma boa ideia, então a gente atende boas ideias e tenta ser também um mecanismo de boas ideias. A gente gosta de ter em cima disso um BP, um business plan, para ver se essa ideia fica de pé. A gente monta também em cima disso, no terceira ponta, buscar esse fund. Se não fica de pé, de que maneira vai ficar? Buscar esse fund. E um quarto e último, que por vezes não menos importante, talvez mais importante, que é o opere. Por muitas vezes você vê um belo negócio, uma bela ideia, com um bom business plan, e você não achou a pessoa certa para poder tocar. Não tem o gestor certo. Então a gente consegue montar essas pontas através do nosso network, do nosso conhecimento. A gente vai, senta, ouve e desenvolve. Recentemente a gente está aí na elaboração final de uma MIP, de uma manifestação de interesse público, onde a gente está pegando alguns casarões lá no Pelourinho, transformando esses casarões muitas vezes abandonados, com risco de inclusive cair em cima de determinadas pessoas, que é a preocupação, inclusive quantos acontece aí constantemente, né? Constantemente, a gente está transformando isso em 133 habitações. Olha que maravilha. Com creche, levando social, levando academia para poder pensar, botando praça, enfim, trazendo uma nova vida para ali. Impacto social imenso na região, residência. Né? Exatamente. Né? Que é um grande detalhe. Muitas vezes você vai lá no centro antigo de Salvador, essas coisas, você percebe que existe o comércio, você não tem a residência, e a residência acaba tendo uma ocupação que não é aquela ocupação desejada. Então, para a região. Muitas vezes você precisa gerar esse tipo de coisa para gerar o pertencimento, e em cima disso as pessoas vão cada vez mais se adaptando. Esse é um projeto também que a gente está fazendo com a Bent. Então, a Bent é uma fábrica, digamos assim, de ideias, né? de negócios, boas, né? De busca de ajuda de network, de pessoas que podem colaborar, e que a gente me apaixonei por esse negócio e de alguma forma a gente vem
fazendo esse tripé para que possa acontecer. Você falou tanta coisa aí, tem uma frase de Einstein que fala muito disso, né? Que é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Como é que você consegue conciliar, né, um multi-empresário como você, com a vida pessoal, com família? Conta um pouco pra gente como é lidar, conciliar tudo isso. E ainda por cima é triatleta, né? Viu? Ainda tem esse detalhe, esse pequeno detalhe. Fora, ainda falta uma coisa: o Azevedo é apresentador de TV. E tem gente programa muito que não tem tempo, né? Imagine. Ele não dorme, né? Ele não dorme. Rapaz, durmo bem. Essa é a grande vantagem de trabalhar muito, viu? Trabalhar com o que gosta. Deito e apago, viu? Mas, digamos assim, eu penso que as pontas principais para que você possa, de alguma forma, fazer é primeiro ter gerado o seu foco. Você precisa ter gerado a sua qualidade de vida, que nem sempre significa ter bens materiais, dinheiro, não. Mas você é possível dizer não, ter tudo que saber você dizer quer, não, mas né? saber dizer não àquilo que você não quer e que você não tem o perfil. Eu acho que essa é a primeira parte. A segunda parte é identificar boas pessoas para poder tocar com você. Então, inimaginável em pensar que eu poderia fazer isso, dominar com proficiência, com clareza, com profundidade todos esses negócios. Eu fui aprender muitas vezes sentando com um sócio, que é aquele cara que a gente falou da operação. E a ideia não é você ser o grande mote do negócio. Você tem que ter gente até melhor do que você. Sem dúvida nenhuma. Esse que é o grande detalhe. Para que a coisa ande, né? Você vai me dar com tecnologia, eu vou ter que nascer de novo para aprender a tecnologia. Eu não vou brigar com minha filha que está aqui, né? Nos ajudando nessa produção, Beatriz, Roberta e Janaína, são as meninas dos bastidores aqui da produção, que eu fico enchendo o saco dela para me ajudar a melhorar a minha exposição na rede, né, Azevedo? Tá aqui que a gente vai reaprender. A gente até aprende, mas se tem gente melhor do que a gente, né? A gente vai levar muito mais tempo, porque a nossa cabeça é um pouco diferente. Então, a gente tem que respeitar muito isso. Eu acho que isso hoje é que é tão fantástico. Se eu estou hoje na Júnior Cima, também como conselheiro consultivo, e tem que dedicar tempo, que esse é voluntário, inclusive, é um trabalho voluntário, é exatamente para isso, para a gente se moldar e pegar esse jovem e trazer para dentro. Ele vai precisar do nosso cabelo branco. E uma dica para o jovem, principalmente, é a qualidade do tempo. Às vezes não é o quanto você trabalha, né? É como você faz, né? O empenho que você dá para solucionar aquilo de forma eficaz, até o resultado correto, porque trabalhar às vezes 8, 10 horas não significa que você deu o melhor resultado. É porque a vida, né? Ela é assim, né? A gente queria ter a energia dos 20 anos com a inteligência e a vivência, na verdade, não é nem a inteligência, é a vivência dos seus 40 e poucos, né? Como isso ainda não descobriram, a gente tem que somar. Ele tem que entender, jovem, de que de alguma forma a gente é importante. A gente ajuda muito também. Porque por mais que eles queiram, não vão entender os caminhos, vão de alguma forma errar, a não sei que de alguma forma alguma coisa possa ter favorecido bastante ele como energia positiva, acredito também, física quântica, essas coisas, mas de alguma forma não é o caminho natural. Então ele tem que usar um pouco dessa nossa experiência dos cabelos brancos, e é aí que vem aquela coisinha que é chamada, né, da diversidade geracional, que é tão legal e que nesse momento se junta muito. Como a gente também tem que usar essa vontade, esse dinamismo. Então hoje o que permite fazer um pouquinho dessas coisas é exatamente isso. Ou seja, eu sou e brinco, tirando o mercado imobiliário. Você é o elo do desenvolvimento. Né? É um pouco pato, né? Ou seja, você quer fazer um pouquinho, você nem vai nem voar direito, nem nadar direito, nem de alguma forma, da mesma forma que o triatleta a gente brinca muito, né? Que você nem nada direito, nem anda de bicicleta direito, nem corre direito. Mas você está fazendo as três coisas. Com pessoas lhe ajudando para que você possa... Você tem que estar na média, ser bem na média em tudo, né? Buscando fazer isso. Agora, você é a média. As pessoas que estão na operação diretamente no negócio, eles têm que ser acima da média. Sim. Porque hoje a concorrência é muito dura. Tudo é muito duro. E eu me lembro quando eu montei a Elo 3, eu não sei se eu gastei R$1.500 para montar a Elo 3. Qualquer negócio que me chama hoje para montar envolve milhares e milhares desses R$1.000. Então, a coisa mudou um pouquinho. Você tem que entender muito, né? Tem que ter muita expertise para não jogar esses milhares de reais aí à toa. Então, eu acho que essa questão do tempo é você ter boas pessoas, você escolher o negócio certo, entender das suas deficiências para que você não tente fazer
mais do que você Bom líder, na verdade, fazer. É um maestro de talentos, né? E gestão. Na verdade, né? Ele não toca nada, mas ele faz a regência de todo o processo. Muito eficiente. Então, e tem a questão dos 3 P's, né, que você falou aí: pessoas, produto, e aí vem o foco, né? E processo. Aí não adianta você ter tudo isso e não saber como se organizar nesse bolo, né? Suas empresas são de sucesso porque trabalham esses 3 P's perfeitamente, né? Exatamente, a gente pode definir que eu acho que esse P, pessoas, processo, é uma coisa fantástica que faz toda a diferença, tem que ficar sempre se qualificando, tendo disposição e Deus ajudando, que tendo saúde, né? Limite. Claro, porque sim, né? É o que a gente tem que estar buscando o tempo todo para poder estar fazendo tudo isso. Agora, de alguma forma, aí, parafraseando um pouco a pirâmide de Maslow, né? A ideia é que você chega a um determinado ponto que você vai buscando realmente também transmitir um pouquinho mais, fazer o alto da autorrealização, dar, fornecer e de alguma forma abranger tudo isso para você possa estar qualificando pessoas, colocando pessoas, alguma coisa não vai dar certo, outra vai, se vai ser um muito isso na cultura americana, né, que o cara que é bem sucedido empresarialmente geralmente ajuda a faculdade, né, é benemérito de alguma coisa. Ele distribui aquilo que ele ganhou muito, né? É uma entrega. Não é acumular, troca, né? Do que você pôde propiciar. Agora, evidentemente, a gente é empresário, a gente quer que esse negócio dê certo, a gente quer que dê dinheiro, a gente tem que buscar de alguma forma otimizar aquilo ali, e aquilo que não for, vai fechando. Também não contei não pode ter emoção também para isso, né? Contei aqui as coisas que desfez, que tem muita coisa, que a gente abriu e que não deu certo, né? Então, tiveram várias. Eu me lembro de um empreendimento que eu fui lançar em Brasília, para poder exemplificar e trazer, e aquele momento do autofinanciamento e levar o financiamento para Brasília. E, poxa, como é que eu tive a ideia? Eu tive a ideia de levar uns sementinhas de semente, botar dentro do jornal, e na hora que a pessoa abrisse, estava lá escrito: plante que a Caixa garante. Olha que legal. Comprei semente. Frase de impacto, né? Foi um negócio de louco e não sei o quê, só que esqueci de avisar os russos. Então, não combinou, não combinei com os ucranianos também, né? E aí, evidentemente, não foi aquilo que a gente esperava, mas aí é que vem, eu acho que a grande dinâmica da gente é aonde erramos. De que maneira fazer? Errar, a gente vai errar. A gente só tem que saber como aproveitar esse erro, né? Aprender para sucesso. Exatamente. Né? Me fala um pouquinho aí, Azevedo, dessa sua veia apresentador, né? De apresentador de televisão. Como é que foi esse convite? Foi você que criou? Eu acho que você é o diretor, você é tudo ali, né? Que você gosta de dominar seus negócios, né? Como é que foi? Você sabe que eu sou cativo lá, telespectador. Uma audiência dessa qualificada? Nada que nada. Mas é porque coisas boas a gente tem que ouvir, né? E aprender. Mas na verdade surgiu lá atrás, bem lá atrás. Mário Kertz tinha a Metrópole e ele queria trazer o mercado imobiliário para dentro da rádio. Sim. Que pudesse ouvir e investir na rádio. E nessa labuta dele, acabou que identificou que eu poderia ser essa pessoa para poder iniciar esse processo. Então não tinha zero de comunicação, zero de influência, zero de qualquer coisa voltada para esse tipo de processo. Mas resolvi aprender aqueles famosos desafios, às vezes, não sei o que a gente tem. E aí parti para poder pegar e fazer. Funcionou durante um tempo, só que o programa, acredita, era sábado de 1 às 3 da tarde. Você imagina horário o pesado. Duro que a gente... E o horário nosso de venda ativa, né? Então, deixar de estar trabalhando, né? Mas eu queria, aproveitei aquele momento, até que em determinado ponto eu disse: não vou ficar mais, não aguento mais, esse horário está me sacrificando muito. Mas tinha gostado bastante do negócio. A Metrópole, ela trouxe aquele negócio da participação do ouvinte, era muito, rádio interativo, era muito enriquecedor, bastante. E aí ganhou um pouquinho disso. Bom, aí eu saí, mas era a época que a Rede Bahia estava trazendo para cá a Rádio CBN. Disse: poxa, eu lhe dou um outro horário. Na Metrópole não lhe dou, mas a CBN eu lhe dou outro horário. Eu já fazia os festivais da Casa Própria aqui. Sim. Eu fui o idealizador do Festival da Casa Própria no Caboatã, então levei Caixa Econômica, levei tudo mais. Tive que fazer isso pela Caixa Econômica durante um processo de aprendizado da Caixa para lançar os feirões dela. Fiz o primeiro salão da DEME, era um salão nosso que eu fiz ali no Aeroclube. Sim. Eu fiz também. E aí, nesse processo de queria motivar esse negócio, eu digo: eu vou pegar esse negócio para poder motivar esses meus eventos. E aí entrei na CBN,
comecei a fazer lá na Rádio Bahia, fiz durante uns 3 anos. Sosseguei, foi quando a Rádio CBN acabou, a Rede Bahia trocou pela Jovem Pan, que é outro modelo de negócio, e aí eu acabei parando naquele negócio. Foi quando chegou uma ideia que eu tive dentro desse negócio da início de pandemia, de entrar na tecnologia e de fazer alguma coisa voltada para o digital e o remoto. Foi aí que eu tive a ideia, passei para a Band de criar o Band Imobiliário. Então nasceu o Band Imobiliário, levei lá a proposta comercial, preparei um projetinho, Covid, iniciando, disse, não, bora, tudo remoto, eu digo, não, eu tenho os convidados, eu consigo, faço como vocês têm, e aí eu vou fazer dessa maneira. Bom, arranjamos um determinado horário lá e vamos começar a fazer. Quando começamos a fazer esse negócio e começou a de alguma forma dar um certo resultado, a coisa começou a ter fluência, e aí entendemos que poderia ampliar esse leque. Com a Bent eu já desenvolvi a diversificação do meu modelo de negócio, tinha ampliado bastante o network para poder conhecer outras pessoas, e eu queria me provocar de alguma forma também, porque uma coisa é falar aqui sobre o mercado imobiliário, outra coisa a gente vai conversar aqui sobre a Larco, conversar aqui sobre Anvox. Então tinha um lado muito gostoso, vindo inclusive também do Carlos Falcão, que desenvolveu o Business Bahia, para a gente poder pegar e fazer alguma coisa voltada para os produtos baianos. Então eu digo, não, eu vou desenvolver, vou começar a explorar isso, para mostrar que na Bahia a gente tem grandes caras também. Muito Gerson, e tem tantas coisas, gente, eu conheci tanta coisa bacana, tanta coisa que até é feita pela própria prefeitura, que é feita pelo próprio governo do estado. Talvez não tinha visibilidade, que né? não tinha visibilidade, que as pessoas não veem. Obrigado, e que João. não tem um lugar de fomento, de discussão em cima disso. Eu acho que o mercado imobiliário independente e mercado empresarial independente tem que ter esse canal. Esse canal que vocês estão abrindo, esse canal que a gente abriu. E isso é uma forma da gente poder discutir diversas sequelas, boas coisas feitas, mas também diversas dores que a gente faz. Vamos falar de uma dor aí que a gente está sofrendo no momento aí, uma grande dor no mercado imobiliário e empresarial também, que é a questão do IPTU, né? Essa discussão aí travada fortemente. Como é que você trouxe um grande entrevistador, né, no último programa, o Marcelo, falou muito sobre isso, mas traz aqui pra gente aí um pouco do que você discutiu, que está vivendo no dia a dia, né? Na verdade, a gente está vivendo aí um momento que o IPTU teve uma majoração 10%, 12% de uma pancada só, né? E isso gerou um movimento muito grande social, porque ele não vinha só com o IPTU, ele vinha com a taxa também, que essa majorou em 50%. Então, de alguma forma, impacta muito diretamente numa sociedade que está, de alguma forma, sofrida. Muito sofrida com tudo que passou, né? Então, criou um clamor, e aí era necessário que eu separasse o que é justo do que é injusto, o que é, de alguma forma, legal, mas não é moral. Então, tem todo um processo. E aí, ninguém melhor, na minha opinião, do que o grande Marcelo Nogueira Reis, que foi o meu entrevistado lá, para poder falar um pouquinho sobre isso, advogado, tributarista, professor. E ele trouxe para a gente uma separação aqui citada por mim. Ou seja, é legal aumentar, houve a inflação e é necessário... Legal no sentido de lei, né? Mas péssimo. De recuperação econômica. Como é que a prefeitura vai fazer as intervenções que estão sendo feitas se o grande mote de arrecadação dela é o principal, que é o IPTU, de uma cidade onde a gente está conversando aqui, falando com várias pessoas, mas que o mote arrecadador está muito voltado em 10%, 12%, que é o grande valor. Exatamente. Então, dito isso, legal. Bom, conveniente para a época? Eu acho que não. Não. Sentar na mesa, definir uma forma disso poder ser feito. Mas o problema não está só aí. O problema ele falou da isonomia também, né? A gente vem lá de 2013, na entrada da gestão de ACM Neto, onde houve uma atualização
da planta genérica da cidade. Os imóveis estavam com seus valores venais extremamente defasados. E não tinham sido feitos há Se passou muito tempo sem atualizar, né? E aí veio o famoso secretário, que é O Mauro, Neto Mauro. Moro, exatamente. E veio trazendo todo esse processo, colocou-se em pauta, mas aí o clamor foi gigantesco. Que aí Porque foi afetou também... todo Saiu de mundo, 2 para saiu não dá. de 3 maneira milhões, né? abissal. E aí veio aquela coisa, poxa, chegou a implementar, mas tinha a necessidade de que a gente tivesse esse clamor e de alguma forma freou a prefeitura para dizer, vou pensar. Pensou e disse o seguinte, vou criar a trava. Então vocês vão ver, em cada um que está nos ouvindo aqui agora e vendo, a questão de lá ter um quadrozinho lá no seu IPTU para ver se você tem a trava desse valor de IPTU majorado. Então, tem o que você hoje paga e tem o que pode vir a ser sem ter dito quando vai ser sem avisar, do valor, né? que foi calculado. Está lá, guardadinho, isso ali tem Tá que dizendo, ser ó, tem isso aqui. sentado na mesa para poder ser conversado. Mas isso aconteceu um negócio muito interessante, porque isso foi feito à gritaria para os imóveis até 2013. Então, aqueles imóveis que houve, digamos assim, a sensibilização e foi colocada a trava até 2013. Só que teve imóveis que foram entregues, estavam em construção ou foram iniciados a partir de 2013, entregues Sim. em 2016, ou iniciados em 2014, entregues em 2017. Então tem um caso muito característico, que eu tenho o meu prédio, do lado foi feito um outro prédio do mesmo padrão, mesmo tamanho, tudo. O IPTU desse outro prédio, que é mais novo, é muito maior do que o do meu apartamento. Então essa isonumia, de alguma forma, precisa ser trazida em pauta para poder criar Para ser mais mecanismo. justa, né? Pra E ser mais aí justa. foi o que tem sido feito, que está se misturando um pouco, que esse movimento que foi feito do IPTU justo e tal, mas é um pouco em cima dos 10, 12%, e não em cima Desse desse histórico aí. histórico de lá de trás. Então, o IPTU ele precisa ser sentado, existe uma sensibilidade do poder público, da prefeitura, sim, Que de tem sentar que na fazer, mesa, né, alguma conversar, a secretária Mila, Giovana, está sentando para poder olhar isso e encontrar um caminho para que isso não nos doa e nos surpreenda e, de novo, gere um processo que é extremamente danoso para todo mundo. A gente quer uma cidade linda, bonita. Você veja tudo que aconteceu nessa cidade do Salvador. Não tem a de dúvida maneira que a mais cidade recente, mudou completamente. e mudou completamente. Então, precisa que isso perpetue agora. Vamos ter o momento e vamos ter de que tamanho isso Como vai se, ser. como se vai ser feito de verdade, com parcimônia, né? Exatamente, A palavra é né? parcimônia. É uma forma, eu diria que homeopática, Isso. né? Para que a gente possa ter a capacidade de poder pagar. E dentro disso, eu acho que, claro que você vai ficar livre para falar o que for, mas a gente também não pode ocupar tanto sim, tempo claro. dessa preciosidade que é o Azevedo. Mas Azevedo, em cima disso aí, tem a discussão nova que vai ajudar a gente, de um modo geral, a sociedade, a construção civil de um modo geral, que é a decisão do STJ na primeira sessão sobre calcular o ITBI e o ITV em cima do valor do negócio concretizado e não mais do valor venal, porque principalmente aqui na nossa cidade, muitas vezes, 90%, vou chutar aqui um dado, mas não é menos do que 80% das vezes você fecha um negócio que o valor venal é muito maior do que aquele negócio. E isso dificulta a transação, encarece bastante qualquer aquisição de imóvel, porque você compra o imóvel por um valor X, 300 mil, por exemplo, e o venal está em 500. Né? E aí é uma incidência de 3%. Exatamente. Específico, né? Então, 3% em cima daquilo é um valor extremamente significativo. É uma discussão, a gente pensou até que fosse rodar de maneira mais fácil. Mais rápido, né? Todo mundo esperou logo isso. Mas como a gente sempre fala, né? São aqueles aspectos do macroambiente político legais que a gente tem que olhar, se preparar, a gente tem pouco como intervir, né? Mas, de alguma forma, eu acho que o justo, sem dúvida nenhuma, é pelo que é realizado. Né? Sem dúvida nenhuma. Claro. Então, isso, de alguma forma, gera outros. Tem muita coisa para ser discutida. Eu estou trazendo, inclusive, Marcelo para que é um quadrozinho específico para a gente discutir. Porque, por exemplo, você tem a questão do ISS.
Então, você imagine o seguinte, eu tenho uma empresa que eu sou sediado aqui, a Elo, em Salvador, mas estou prestando serviço no município de Camaçari. O ISS, eu pago de onde? Onde eu prestei o serviço, onde é a minha sede. É a origem ou é destino. Começa a guerra fiscal. O ICMS tem essa discussão também. Você fica no meio daquilo, no meio disso, você não tem culpa nenhuma, você quer responder ao Deus, você quer pagar. Você está produzindo. Aí vai uma prefeitura, porque você botou onde você prestou, vem daqui e diz que não, aí você começa, que é aquela famosa fase que a gente citou aqui também já no programa, que é aquela segurança não só jurídica, tributária, administrativa, tudo isso a gente precisa passar. Eu acho que o Brasil tem aí um amplo caminho, a gente é novo em muitos aspectos, a gente passa por um processo muito complicado de sucessão, né? Ou seja, tudo que alguém fez não presta, o antecessor, o novo quer fazer tudo diferente, mudar, e a gente precisa ter um caminho diferente. E eu vou dizer de outra experiência que eu tive, inclusive com a própria Remax, no Paraná, em Maringá, onde existe um conselho da cidade. Nesse conselho da cidade, antes dos prefeitos candidatos, eles são sabatinados, onde existe a sociedade civil lá representada, onde determinadas obras ou o prefeito candidato se compromete em dar continuidade independente partidária, ele deveria ser assim em todas as cidades, né? Dar segmento. Você vai pegar uma obra estruturante que custa caro, que custa uma intervenção demorada de 7, 8 anos, para daqui a pouco interesse social, não é um interesse pessoal, não é partidário, né? E fica as obras inacabadas, gente. E a gente vê esses elefantes brancos aí espalhados, né? Não, ponte que para em determinado lugar porque não dá continuidade. E não vai. Quer dizer, são coisas que a gente precisa trazer um Brasil mais consciente, né? Trazer um Brasil mais igualitário nesse sentido e, sem dúvida nenhuma, faz um papel muito importante não só o privado, mas principalmente nesse caso aí o público, que tem que nos dar as condições, a infraestrutura, e que enquanto a gente empresário, a gente está falando aí de várias coisas, mas quantas negócios que a gente pensou em fazer ou vem fazendo são impactados exatamente por e muitas vezes você deixa de fazer por isso, né? Quando você começa a saber que você vai enfrentar. O que vocês acham de uma intervenção, por exemplo? Tem um lado, claro, as pessoas são morar, mas Nordeste é Amaralina, né? Você tem lá, você tem uma cidade que a gente tem uma favela do lado, você tem um Rio que tem uma favela do lado, você tem Minas Gerais que tem várias favelas do lado dos bairros nobres. Então as cidades inteligentes hoje vêm trabalhar um pouco, isso dá para conviver, dá, mas vamos gerar de alguma forma um outro tipo de negócio. Então, por exemplo, imagine você dar titularidade, direito de propriedade a essas pessoas que lá têm uma intervenção, uma ocupação irregular. Mas se dá, já está lá, não está? Tá. Isso. Dê propriedade que a indústria, o mercado vai chegar lá, a indústria vai chegar, civil vai chegar, a infraestrutura até vai chegar. Precisa ter um comprovante de renda efetivo, né? Ou comprovante de residência efetivo para até gerar negócio para ele. Gerar segurança jurídica e tudo, né? E tudo. Então você dá esse direito, o imobiliário vai poder comprar, vai poder gerar renda para essa pessoa que faz se deslocar para um outro ponto de alguém que está fazendo, e isso faz a roda girar de maneira muito inteligente. Então eu acho que a gente precisa fazer isso, a gente precisa ter mais ousadia dessas pessoas para poder fazer. Quanto tempo a gente passa com uma Ribeira, com um Bonfim, com moradias extremamente velhas, né? Onde as pessoas de alguma forma e lugares lindos, né, que poderiam maravilhosos estar hoje chegando lá de maneira. Por quê? Porque a gente tinha um limitador que de alguma forma pelo plano urbanístico a gente não consegue, né, pela urbanização e os parâmetros urbanísticos integrar. Então é isso que a gente precisa resolver. Dimitri, a gente tem uma aula aqui, né? Não podia começar melhor o programa. Por a gente aqui, a gente foi calmo aqui até amanhã de manhã. Mas Azevedo, antes de tudo, quero lhe agradecer pela sua generosidade, que você não é um homem de sucesso à toa, você, além do seu conhecimento, sua garra, você é muito humilde, muito parceiro e abriu as portas do seu conhecimento aqui pra gente começar. Não foi com o pé direito, não, Jefferson, a gente começou não, a gente derrubou, foi a porta. Muito obrigado, meu caro. A gente que é do Pode Avisar, agradece a José Azevedo Filho por essa participação. Obrigado, Pode Azevedo. Avisar, vocês estão de parabéns, Gerson, Bito. Além disso, vocês são idealizadores de projetos como esse, eu acho que só tem a ganhar. E para mim não é
não é obrigação, ou é prazer, não, é obrigação vir aqui para poder estar participando, trazendo informação, e quanto mais eu quero também ouvir e aprender com certeza esse sucesso que vai ser o Pode Avisar. Vamos junto, meu amigo. Você é convidado sempre. Que Deus nos ajude. Um abraço. Um abraço, valeu.